A partir dessa queixa que a gente tem ouvido muito, da falta de diálogo entre pais e filhos, é que eu resolvi fazer esse vídeo, exatamente para que a gente possa entender esse fenômeno, que ele tem tudo a ver com esse atual momento que a gente está vivendo, tá? É um momento onde as gerações elas estão se distanciando cada vez mais. O que a gente observa e o que a gente ouve muito no consultório é exatamente isso aí, uma queixa dos pais com relação a esse distanciamento. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: que refeições essa família está fazendo junto? Sim, exatamente, refeições. É o café da manhã, é o almoço e jantar. E por incrível que pareça, quase nunca essas refeições estão sendo feitas em família. Como é que você vai repassar valores familiares se essa família não se junta, né? Em que momento é que isso vai acontecer? Porque o que geralmente nós observamos é que quando se chega em casa, cada um vai para o seu quarto, ou seja, cada um vai para o seu mundo. Aí, então vai olhar o seu celular, vai ouvir a sua playlist, vai fazer qualquer outra coisa que não seja em família. Então são mundos isolados, totalmente diferentes, e quando se comunicam, parece que falam uma outra linguagem. E na realidade não tem uma comunicação eficaz. Pelo menos é isso aí que a gente observa, né? Nesse vídeo eu vou dar dicas para que você consiga se aproximar mais de seus filhos, tá? A primeira dica é: evite falar para os seus filhos, no meu tempo era assim. Toda vez que você utiliza essa fala, toda vez que você utiliza essa frase, você provoca um distanciamento maior, porque a realidade dele é outra. Então, para ele, não interessa saber como era no seu tempo. O tempo atual é outro. As situações, elas acontecem de uma forma totalmente diferente. Então, não é um parâmetro. Talvez esse parâmetro seja para você, mas para o seu filho não é. Portanto, evita utilizar essa frase. No meu tempo era diferente. Seu tempo já passou, amigo. A dica número 2 é exatamente você entender o contexto em que vive esse filho. É um mundo totalmente diferente daquele da sua época, tá? Os estímulos são outros, o padrão de consumo é outro, as relações são outras, tá? Então, tente entender como é que ele está vivendo. Até porque esse mundo ele está muito efêmero. As coisas elas acontecem não para que elas se perpetuem, mas para que elas acontecem e é como se tivesse um prazo de validade, tá? Então, tanto é que a gente vê muito fortemente a própria relativização dos valores. Antigamente, o que é que nós tínhamos? O que era certo e o que era errado. Então, aquilo dali era muito bem definido. Hoje em dia, a coisa está bem diferente. Então, dependendo da situação, aquilo que era certo pode ser que flexibilizado para o que seja errado, o que era errado termina virando certo. Então, veja só, são novas situações, são novas realidades. Então, tente entender esse contexto, porque seu filho ele está contextualizado, tá? E ele está vivendo exatamente como a geração dele está vivendo. Então, cabe a você ter o discernimento de se adaptar a isso aí. Não é que você vai colocar um piercing e fazer um monte de tatuagem no seu corpo. Não tem necessidade disso aí. Mas entenda o atual contexto, porque essa criança ela está contextualizada. Esse adolescente, esse até adulto até, mas que seja seu filho. Você já foi adolescente, mas parece que você não lembra muito bem da sua época não, né? Ou seja, será que se apagaram as memórias da sua época de adolescente? A rebeldia da adolescência? Então a terceira dica vem exatamente com relação à música. Não critique a música que ele está ouvindo, porque aquela música ela tem toda uma simbologia de rebeldia e que tem muito a ver com o momento, o período de individuação que todo indivíduo ele passa, tá? É um momento em que algumas mudanças vão acontecendo dentro da vida dele
E essas transformações fazem com que os pais eles deixem de ter a verdadeira importância que tinham no passado para funcionarem apenas como porto seguro. Os pais terminam funcionando como se fossem porto seguro para esses filhos. Quando eles precisam, eles vão lá e têm a atenção, têm o auxílio desses pais. Mas durante todo esse processo de individuação, você começa a observar uma certa desvalorização da figura parental. Por quê? Exatamente porque as referências, os novos modelos que eles têm são outros, tá? Então o pai e a mãe passam a não ser tão importantes na vida dele quanto aquele colega muito popular, quanto aquele cantor de rock, quanto aquele ator, aquela atriz. Quanto mais rebelde, mais eles querem imitar, tá? Então isso aí é um processo natural. Isso aí a gente vê, e quem passa por esse processo, ele consegue ter uma vida adulta muito mais completo, muito mais inteiro. Eu sei que é difícil, mas a quarta dica é exatamente evite fazer-lhe críticas, tá? Muitas vezes você termina observando que a fala do pai com o filho, quando eu falo pai, eu estou falando dos pais, pai e mãe. Muitas vezes essa fala, ela vem com reclamação. Então, a interação que ele tem é: você já estudou? Já tirou a roupa suja? Tira a toalha molhada da cama? Tira a cueca do chão? Joga esses tênis sujos para outro lado? Então, é muita crítica que tem em cima do adolescente, tem em cima desse filho. E note, tem um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração, principalmente quando a gente está falando desse tópico também, e que ele é muito delicado quando você está lidando com enteados. Exatamente. O que você precisa deixar muito claro para ele é: eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe. Tá? Então deixa muito claro isso aí, porque às vezes eles confundem, né? E você tira um argumento que eles usariam no momento de raiva, tá? Então, previamente, quando vocês estiverem de boa, dentro de uma conversa normal, deixa muito claro, dentro de um diálogo que vocês possivelmente possam ter: eu não sou seu pai, eu sou o marido da sua mãe, o atual marido da sua mãe. O seu pai é fulano de tal que está em outro local. Então, na hora que você faz essa distinção, você não desqualifica esse pai dele, e de uma certa forma é como se você honrasse a figura desse pai que ele traz dentro dele também. A dica número 5 tem a ver com envolver esse filho nas atividades do dia a dia. Porque muitas vezes você evita envolvê-lo, principalmente porque se diz, é como se fosse até uma subproteção que os pais têm, de uma forma inconsciente. Eles fazem isso aí. Não sabe fazer nada, então eu vou lá e me adianto, para não ter de fazer duas vezes. Mas quando você permite que esse filho ele entre nas atividades diárias, domésticas da casa, tem de ter alguma atividade para ele fazer. Até porque você está preparando ele, você está educando para uma futura vida, uma vida de adulto, onde certamente não vai ter empregada para fazer as coisas dele. Então envolve nas tarefas domésticas, principalmente quando você estiver fazendo. Ensina ele a fazer. Pede para ir no supermercado, pede para ir numa padaria, pede para aguar as plantas, pede para fazer qualquer coisa que envolva esse filho nas atividades. E a última dica que eu acho assim super importante, que eu fiquei de falar para você, né, que era a minha preferida, é pedir a opinião dele. Então, quando você pede a opinião de um filho, você eleva, é como se você respeitasse e reconhecesse a importância que ele tem dentro da vida dessa família. Assim, naturalmente, de vez em quando, pergunta a opinião dele e ouve. Simplesmente ouve, e não usa crítica, né? Que nós já vimos isso aí. Para de criticar, mas ouve essa opinião dele, porque aqui dali ele tem uma lógica, que talvez não seja a mesma sua, mas aqui dali tem uma lógica também. Então é válido atender a essa última dica aí de ouvir a opinião dele, porque isso aí é muito importante. E assim, por que a gente traz todas essas dicas de uma boa comunicação com o seu filho? Porque se você não fizer isso aí, pode ter certeza que ele vai encontrar outras pessoas que façam, tá?
Então, o ser humano ele é muito carente. De uma certa forma, ele quer atenção. E a gente sabe que os pais eles vivem numa vida muito atribulada, é muita preocupação com os gastos, é muita preocupação com o consumo. Tá? Então, ter atenção para esses filhos ele é preponderante dentro da formação da personalidade dele, dentro da formação dele como cidadão. Porque, assim, se você não dá a devida atenção para esse filho, pode ter certeza que tem um traficante na esquina que é muito mais atencioso, é muito mais carinhoso. Então, dê atenção para o seu filho. Por amor, faça isso.